Dando sequência à nossa série de videoaulas sobre valor justo, hoje a gente vai conversar sobre as características dos participantes de mercado e sobre as premissas de avaliação. Em vídeo anterior, nós vimos que o pronunciamento técnico CPC 46 define valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Os participantes de mercado carregam consigo algumas características. Primeiro, eles devem ser independentes entre si, a fim de garantir que a análise do valor justo do ativo não tenha nenhuma parcialidade. Os participantes também precisam ser conhecedores do negócio, então eles têm que ter um entendimento razoável acerca do ativo cujo valor justo está sendo mensurado. Ou seja, ele tem que ser um potencial público adquirente daquele ativo. Eles têm que ser capazes de realizar a transação com ativo ou passivo e também potencialmente ter esse interesse. O que leva ao item D. Eles devem ter o interesse em realizar essa transação com o ativo. Ou seja, os participantes têm que ser um potencial público interessado e conhecedor do ativo, de modo que o ativo tem condições de ter um valor justo que represente a perspectiva do mercado. Mas aonde que a gente consegue essa informação desses participantes de mercado? Isso vai depender do ativo cujo valor justo está sendo mensurado. Ativo ou grupo de ativos ou negócio. Por exemplo, a B3 é a melhor fonte possível para a cotação de ações de companhias abertas no Brasil. Então, é uma fonte aí sempre muito procurada. A gente também tem sites de varejo como o Bom Negócio, que envolve um número muito grande de participantes de mercado e um volume muito grande de negociações, então ele pode vir a ser um bom indicador. A mesma coisa a gente poderia pensar no mercado do gado, que também é um mercado que possui um volume bastante considerável de transações de gado. Então, para esse ativo biológico, poderia ser também um bom indicador para o valor justo de um gado que esteja ali registrado. Em vídeo anterior, nós havíamos definido um conjunto de etapas a serem cumpridas para a determinação do valor justo. Essas etapas, elas têm como base as diretrizes do CPC 46. A primeira delas é a determinação da data da mensuração e a segunda é a determinação do objeto da mensuração, ou seja, o que está sendo mensurado. Se é um ativo individual, se é um grupo de ativos ou se é um grupo de ativos e passivos, uma UGC ou um negócio. Quando nós temos um ativo não financeiro, como por exemplo o estoque, imobilizado ou intangível, a gente precisa levar em conta a premissa de avaliação apropriada para a mensuração. E essa premissa ela deve ser consistente com o melhor uso possível desse ativo não financeiro. Isso porque ativos não financeiros eles podem oferecer uma série de usos para as entidades. Eles podem ter uso de forma individual ou eles também podem ser utilizados de forma agrupada, como por exemplo, um prédio tem o seu uso de forma individual ou também ele pode ser visto como o prédio que possui um conjunto de equipamentos e pessoas porque funciona alguma atividade lá dentro. Mas para mensurar o valor justo, a gente tem que tomar como base o melhor uso possível do ativo não financeiro. E o melhor uso possível, ele é o valor que maximizaria, é o uso que maximizaria o valor do ativo não financeiro. Como, por exemplo, digamos que uma entidade ela possua um software e esse software ele funcione dentro de um conjunto de maquinários que a entidade também possui. O software e o maquinário, eles são separáveis e ambos possuem valor justo separadamente. Mas o melhor uso possível do software é justamente com o maquinário. Nesse caso, o valor justo ele pode ser determinado
considerando que o software e o maquinário, eles são uma unidade geradora de caixa, porque o uso deles combinado é o melhor uso possível. Outras considerações também devem ser levadas em conta quando a gente tem ativos não financeiros. A questão física, como por exemplo a localização ou o tamanho, eles são importantes, eles podem mudar o valor justo de um ativo. E também a questão legal, se há regulamentos, como por exemplo, uma empresa ela possui uma propriedade para investimento, um terreno que está lá sendo mantido para, no futuro, talvez gerar benefícios econômicos com uma venda, deve-se considerar restrições, como por exemplo, aquela área ela não pode ser industrial ou não pode ser comercial. As restrições legais também são importantes e também são determinantes quando a gente pensa em estimativa do valor justo. E também a viabilidade, se o ativo ele gera fluxos de caixa, se ele gera retorno. Muitas vezes um ativo individual a gente não consegue estimar os fluxos de caixa que um ativo individual ele gera, mas o ativo em conjunto com outros ativos, ou outros ativos e passivos, ele gera. Então, nesse caso, o valor justo a ser determinado deve ser da unidade geradora de caixa ou do negócio, enfim, do grupo de ativos, e não do ativo individualmente. Uma vez identificado o objeto da mensuração, a terceira etapa é identificar o mercado de onde as informações para mensuração do valor justo serão extraídas. E esse mercado, ele vai ser o mercado principal onde o ativo é negociado. É considerado o mercado principal aquele onde há maior volume de negociações do ativo, ou seja, onde o ativo naturalmente é mais transacionado. Se porventura o ativo não tiver mercado principal ou não seja possível identificar um mercado principal, porque o ativo ele possui vários mercados, aí a gente vai mensurar o valor justo com base no mercado que é mais vantajoso para a companhia. Geralmente o mercado ele é mais vantajoso quando ele apresenta maiores margens de ganho. Então vamos pensar, por exemplo, o caso de uma commodity, ela possui mercado interno e mercado externo. Inicialmente, o valor justo ele deve sair do mercado principal. Se o mercado interno for o mercado principal, os preços do mercado interno vão determinar o valor justo do ativo. Porém, se não houver como identificar o mercado principal, então o valor justo, as informações para mensurar o valor justo, sairão do mercado mais vantajoso. Após a identificação do mercado, a etapa seguinte consiste na escolha das técnicas de avaliação apropriadas para a mensuração do valor justo. Essas técnicas elas devem considerar a disponibilidade de dados e o nível de hierarquia de valor justo. A disponibilidade de dados, elas devem ter em mente que a premissa que os participantes levariam ao estimar o valor justo do ativo, elas devem ser prioridade, e o nível da hierarquia do valor justo, que a gente chegou a conversar em vídeo anterior, ele sempre vai priorizar os dados que estão disponíveis de forma pública e transparente. As técnicas de avaliação podem ser selecionadas de acordo com 3 abordagens: mercado, custo e receita. A abordagem de mercado usa preços e outras informações relevantes geradas por transações envolvendo ativos ou passivos comparáveis. Um exemplo é a cotação da ação, conforme vimos em exemplo de vídeo anterior. Quando o ativo possui valor de mercado, o valor de mercado é sempre preferível na determinação do valor justo, desde que o mercado seja um mercado ativo. A abordagem de custo, ela se baseia no valor que seria normalmente requerido para repor a capacidade de serviço de um ativo, trazendo essa ideia de custo de reposição, como, por exemplo, o custo de reposição de um equipamento. Uma terceira abordagem possível é a abordagem de receita.
ela utiliza técnicas de avaliação para converter valores futuros, trazendo eles a valor presente, utilizando como base alguma taxa adequada que vai ter em conta a premissa de participantes do mercado. Então, modelos de precificação de ação, por exemplo, podem ser modelos de abordagem de receita para estimar o valor justo de uma opção. Como a gente pode observar, a mensuração do valor justo não é necessariamente uma tarefa trivial e ela leva em conta uma série de circunstâncias. Por isso mesmo, eu montei um esquema aqui para ajudá-los a visualizar esse caminho até chegar ao valor justo. Primeiramente, a gente vai identificar a data e então o objeto da mensuração. Esse objeto pode ser o ativo individual ou um grupo de ativos ou um grupo de ativos e passivos, como uma UGC ou um negócio. Se o ativo for não financeiro, a gente deve considerar o melhor uso possível do ativo, tendo em mente as questões físicas, legais e a viabilidade econômica. Após identificar o objeto da mensuração, a gente vai determinar o mercado de onde a gente vai extrair as informações para a mensuração do valor justo. Esse mercado ele vai ser o principal ou mercado mais vantajoso na ausência de mercado principal. Uma vez identificado o mercado onde a gente vai extrair as informações ou inputs para a mensuração do valor justo, a gente precisa definir a técnica de avaliação mais apropriada. Essa técnica a gente vai usá-la tendo como base os inputs, as informações que a gente extraiu do mercado. A prioridade é sempre dada para informações de nível 1, que são informações diretamente observáveis. Quando o preço possui cotação em mercado, esse preço é a melhor métrica para o valor justo. Se o ativo não possui preço cotado, a gente não deve utilizar de inputs, sempre priorizando inputs observáveis e dando a menor prioridade para inputs não observáveis, que estariam no nível 3 dessa hierarquia. Uma vez identificados os inputs que a gente vai utilizar, a gente precisa selecionar a técnica que a gente escolheu, que tem que ser uma técnica apropriada à realidade do objeto de mensuração do valor justo. Sendo que essas técnicas podem seguir 3 abordagens distintas: abordagem de mercado, custo e receita. Após a gente selecionar a técnica apropriada e tendo em mãos os inputs selecionados, conseguiremos chegar assim ao valor justo do ativo. Então, esse é o esquema que eu montei aí com bastante carinho para ajudá-los a entender melhor qual é esse caminho até chegar ao valor justo de um ativo ou de um grupo de ativos ou de um grupo de ativos e passivos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!